Pastor João Renato, é contigo, Deus te use. Olá, queridos, é um privilégio estar mais uma vez aqui com vocês para um estudo profundo sobre as Escrituras. Eu gosto bastante de estudar sobre as profecias do tempo do fim, tanto o livro de Daniel como do Apocalipse. Eu sou mais apaixonado pelo livro do Apocalipse, a minha dissertação da pós-graduação foi em Apocalipse 21 e do mestrado também, foi uma expansão. E aí, quanto ao Apocalipse 17, o assunto de hoje, que nós iremos abordar, o ano passado eu tive o privilégio de estar escrevendo um artigo, que ele foi publicado na revista Ministério, vocês estão vendo a foto ao lado, com o título Entre Montes e Reis, e também foi publicado no site oficial da Igreja Adventista, no adventistas.org. Você vai encontrar lá com o seguinte título: A Centralidade de Cristo e a Interpretação de Apocalipse 17. É o mesmo artigo. O título original é o que está lá na Notícias Adventistas. E aí, ali na revista Ministério, eles colocaram um título mais chamativo, Entre Montes e Reis. Então, depois, se você quiser dar uma revisada no assunto, se aprofundar melhor, você terá estas duas fontes disponíveis para você estar pesquisando e buscando mais conhecimento e também vendo quais foram as fontes citadas no artigo, e é o que eu vou citar aqui também nesta palestra, neste treinamento que nós vamos passar aqui, que vocês vão interagir comigo fazendo as suas perguntas. Bom, então nós vamos ver hoje o juízo sobre Babilônia, a enigmática profecia de Apocalipse 17. E eu quero começar já fazendo uma recapitulação e respondendo duas questões que ficaram para serem respondidas. Já na minha fala eu vou respondendo, fazendo uma recapitulação sobre o contexto imediato. O contexto imediato de Apocalipse 17, capítulo 17 e 18, nós percebemos que o contexto ali está relacionado com as 7 últimas pragas. Quando você analisa o livro do Apocalipse, você verá que em Apocalipse 11, verso 18, ali tem uma passagem trampolim. Apocalipse 11, 18, onde fala, Deus pronuncia que virá um juízo sobre o planeta Terra e sobre aqueles que destroem o planeta Terra. E aí, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também fala que chegou o momento de julgar os mortos, ou seja, o momento do juízo pré-advento, o juízo investigativo deve iniciar. Então, nós sabemos que hoje nós vivemos nesse período já do juízo pré-advento. E aí, o contexto imediato de Apocalipse 17 está relacionado com as 7 últimas pragas. Então, veja, Apocalipse 17, verso 1, diz o seguinte, eu vou ler com vocês aqui. Ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, o primeiro versículo do capítulo 17 já está relacionando com as 7 últimas pragas. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, olha, vem aqui, eu vou mostrar para você o julgamento da grande meretriz. A 6ª praga, lá, apresentava o secamento das águas. E nós sabemos, segundo ali Apocalipse, capítulo 17, verso 15, que as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o secamento das águas, esta batalha do Armagedon, está relacionada, de certa forma, com a segunda vinda de Cristo e, ao mesmo tempo, com o julgamento da meretriz.
E aí os espíritos imundos e a batalha do Armagedon está relacionada ali com os 3 espíritos imundos, são semelhantes a rãs, que fazem oposição às 3 mensagens angélicas. E aí esta grande batalha do Armagedon está relacionado, tem um pano de fundo como se fosse a batalha de Elias com os profetas de Baal. Então, vocês estão conseguindo compreender, né? Então, o monte mais próximo ali, onde foi o local ali de Elias com os profetas de Baal, foi o Monte Carmelo. Então, Armagedon tem 2 palavras ali, Ar e Megido, relacionado nessa palavra Armagedon. E o monte mais próximo da cidade de Megido, então, era o Monte Carmelo. Este é o pano de fundo. É uma batalha entre o verdadeiro e o falso. O verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, das 3 mensagens evangélicas, e o falso evangelho é apresentado pela besta da terra, pela besta do mar e por estes 3 espíritos imundos. Então, ficou algumas questões relacionadas a se estas pragas eram literais ou simbólicas. E eu havia apresentado para vocês que as pragas são reais. As pragas são reais, elas irão acontecer, e eu fiz uma proposta que as 4 primeiras pragas sejam literais e as 3 últimas sejam simbólicas. As pragas são locais, depois você pode assistir o vídeo anterior sobre as 7 últimas pragas, que está salvo aí no nosso Facebook. Então, vocês perceberam que as pragas são reais, locais, mas as consequências das pragas são globais, universais. Ou seja, vai atingir todo o planeta. Global, as 7 últimas pragas, apesar de cair em lugares diferentes. E aí, na 7ª última praga, nós encontramos uma passagem trampolim, Apocalipse 16, 19. E eu convido você a abrir a sua palavra aí, para você estar acompanhando a leitura. Apocalipse 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Ou seja, Apocalipse 16, 19, a 7ª última praga, é uma passagem trampolim para o capítulo 17 e o capítulo 18. Conseguiram compreender? Eu gostaria que o Renato lesse para mim Apocalipse 18, do verso 5 ao verso 6. Encontrou, já pode ler. Apocalipse 18, do verso 5 ao verso 6. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Então, vocês estão percebendo aí que Apocalipse 16, 19, que é uma passagem trampolim, ela é expandida no capítulo 17 e 18. Nestes 2 versículos que o Renato acabou de ler, vocês perceberam Deus dizendo que o pecado de Babilônia, que nós sabemos que é a religião que se apostatou, a igreja de Cristo, a igreja apostólica, que depois ela se tornou a do Estado romana, ela se apostatou, e aí Deus fala que os pecados dela se acumularam, e Deus se lembrou das suas práticas, e então trouxe juízo sobre eles. E tudo foi em dobro segundo as obras. E aí Deus deu o cálice para eles tomarem. Então a grande cidade é Babilônia, a meretriz. E mulher, em profecias, nós sabemos, segundo o livro de Efésios, e também no próprio livro do Apocalipse, mulher
representa a igreja. Só que aqui é uma prostituta, é uma meretriz. Então, é uma religião que se apostatou. Era a Igreja Apostólica de Cristo. Depois ela se tornou romana, então a Igreja Católica Apostólica Romana se apostatou ao longo do período. E ela, no juízo final, ela se dividirá em 3 partes. Isso está relacionado com a Trindade satânica. E aí o cálice do vinho do furor da sua ira será dado. Eu gostaria que a Edna lesse para mim Apocalipse 14, verso 10. E vocês ouvirão neste momento agora as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, 10. E também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, vocês acabaram de ver que Deus, na terceira mensagem angélica, ele está dizendo o seguinte: olha, o povo que precisa pregar o evangelho eterno, eles precisam pregar também que Deus fará juízo sobre Babilônia. Ou seja, se a pessoa rejeitar a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação pela graça, ela, então, sofrerá o juízo do furor da ira de Deus, que são as 7 últimas pragas, e também são os juízos descritos no capítulo 17 e no capítulo 18 do livro do Apocalipse. Então, compreenderam que as 7 últimas pragas são expandidas nestes 2 capítulos. E agora, vocês verão que as coisas vão começar a ficar mais claras. Vão começar ficando mais claras. Vejam, aqui na tela está o capítulo 17 do livro do Apocalipse. E eu vou ler com vocês. O capítulo 17, ele começa com uma pequena introdução, o verso 1 e o verso 2. Vejam só. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Então, esta é a introdução. Agora, vocês verão do verso 3 ao verso 6, a meretriz montada numa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Acompanha comigo a leitura. Transportou-me o anjo pela ação do Espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com espanto. Ou seja, nós acabamos de ver que mulher representa igreja nas profecias. E João agora está vendo uma prostituta. A igreja do Senhor havia se apostatado. E quando ele vê a visão do capítulo 17, ele diz que viu a mulher, a igreja, e a igreja estava embriagada com o sangue dos verdadeiros cristãos, o sangue dos discípulos de Cristo. E aí ele conclui essa parte da visão, que ele diz assim: quando vi, admirei-me com espanto. Afinal, eu não esperava que a igreja de Cristo, que Jesus fundou, fosse se apostatar no futuro. Lembra que ele estava vendo isso em visão? Fosse se apostatar.
também fosse perseguir e matar os salvos, os santos, que não deixa de estarem salvos, porque eles aceitaram o evangelho de Cristo. Agora vocês verão a explicação da visão, do verso 7 ao verso 18, ou seja, do verso 1 ao verso 2, foi feita a introdução. Do verso 3 ao verso 6 é a visão. Agora, do verso 7 ao verso 18 é a explicação, o mistério da mulher e da besta, e as 7 cabeças e os 10 chifres serão explicados agora. Agora acompanha comigo o verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam rei, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui está o capítulo 17 do livro do Apocalipse. É um capítulo curto, 18 versículos, e aí ele está estruturado da seguinte maneira: introdução, verso 1 e 2, do verso 3 ao verso 6, a visão, e do verso 7 ao verso 18, a explicação da visão. Compreenderam? E aí agora vamos tentar compreender estes símbolos. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos lá em Jeremias 51:3, descrito o seguinte, que a Babilônia histórica, ela habitava sobre muitas águas e era rica de tesouros. E a mulher é símbolo do povo de Deus. Lembra que em Apocalipse 12, verso 1, tem uma visão central onde diz o seguinte: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Este símbolo aqui está apresentando uma mulher pura. Ela está vestida do sol e com a lua aos seus pés e com 12 estrelas na cabeça. Está se arremetendo ao símbolo do Antigo Testamento, está se arremetendo ao símbolo ali das 7 tribos de Israel. Lembra da visão que José teve?
que ele falou que o pai e a mãe eram o sol e a lua, e os seus irmãos eram ali as estrelas, que se prostravam em adoração a ele, porque ele não sabia, mas no futuro ele seria governador no Egito. Então, essa visão, lá que este sonho que José teve, está relacionado com aqui Apocalipse capítulo 12. E a mulher pura é o símbolo do povo de Deus sobre a terra. Compreenderam? Esta mulher, ela se apostatou ao longo da história terrestre, a igreja de Cristo. Então, ela se tornou uma prostituta. Por que prostituta? Essa palavra prostituta, quando nós vamos para Isaías 1:21 e Jeremias 3, do 1 ao 10, Deus fala que quando o povo adorava outros deuses, quando eles se prostravam diante das estátuas de Baal, de Moloque, de outro deus pagão, Deus considerava aquele ato como um adultério espiritual. Deus considerava que o povo estava entrando em prostituição, estava se prostituindo com outros deuses. Então, Deus, neste momento, em Apocalipse 17, ele está dizendo que esta meretriz, a prostituta, representa a igreja apostólica, que se apostatou ao longo da história. E aí ela se prostituiu com os reis da terra. Os reis da terra, que são citados em Apocalipse 17, verso 2, são os poderes políticos governantes. Ou seja, a igreja romana, ao longo da história, infelizmente, ela se apostatou, ela se corrompeu através das suas alianças políticas religiosas com os governantes que houve no passado e que voltará a ter no futuro. Nós estamos vendo agora no cenário político-religioso já o trabalho que os Estados Unidos têm feito para que haja uma união entre igreja e Estado. Quem está trabalhando em favor disso, do papado, são os Estados Unidos. Então, essa prostituição retornará. Então, a prostituta, ela embebeda os que habitam sobre a terra. O povo governado por ela, entendeu? Embebeda com o quê? Com a sua falsa doutrina, com a sua crença equivocada, que não está mais, infelizmente, embasada na palavra de Deus. Então, quando nós invertemos o que Deus quer dizer na sua palavra, nós estamos entrando em um adultério espiritual. E é isso que acontece com a Babilônia escatológica. Então, vejam só. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 68 e na página 118, Ellen White disse o seguinte: o vinho de Babilônia é a exaltação do falso dia de repouso, acima do sábado que o Senhor abençoou e santificou para uso do homem, e também a imortalidade da alma. Ou seja, qual é o vinho de Babilônia? Dado a beber aos povos, às nações, às tribos em todo o planeta Terra, das diversas línguas. E qual é o vinho que ela tem dado a beber aos líderes políticos, aos governantes mundiais? A sua falsa religião. Então, o vinho de Babilônia está relacionado com um falso dia de repouso, que, infelizmente, foi mudado ao longo da história. Vocês já vão perceber ali que, a partir do segundo século, na igreja ali, na igreja primitiva, a partir do segundo século, já houve uma mudança do sábado para o domingo, segundo e terceiro século. E aí também entrou na igreja uma crença que não é bíblica.
está relacionada com a imortalidade da alma. O próprio Jesus Cristo disse que o homem é mortal. Quando Lázaro morreu, Jesus disse assim: eu vou lá para despertá-lo. Jesus considerava a morte como um sono. A própria segunda vinda de Jesus apresenta qual é o verdadeiro sentido da morte. Porque quando Jesus voltar, o que ele fará? Ele ressuscitará os mortos que creram nele. Ora, se a alma é imortal, para que então ressurreição? Não é verdade? Se a pessoa morre e já vai habitar com Deus lá no céu, não há necessidade alguma de Jesus voltar uma segunda vez. Vejam só comigo, preste atenção. Vamos supor, eu já tenho meus avós falecidos. Se a minha avó já está habitando com Deus lá no céu, então quer dizer que ela vai descer de lá, vai morrer e Jesus vai ressuscitar na segunda vinda? Então tem coisas que não se encaixam. Mas, infelizmente, hoje, esta é uma doutrina aceita, não somente no catolicismo, mas também no protestantismo. Então, e disseminada no mundo protestante, evangélico, e também no mundo espírita. O mundo está sendo preparado para a grande batalha do Armagedon. E aí ela continua dizendo: que é esse vinho? Suas doutrinas falsas. Então, todas as doutrinas falsas, purgatório, eu confessar os meus pecados para um sacerdote humano, é uma doutrina falsa. Eu adorar imagens de escultura, é uma doutrina falsa. Ela deu ao mundo um sábado falso, em vez do sábado do quarto mandamento. E tem repetido a mentira que Satanás disse no princípio a Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Muitos erros semelhantes tem ela propagado por toda parte, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, este é o vinho de Babilônia. Agora, veja, nós temos um padrão que eu chamo de padrão ouvir e ver. Um teólogo adventista chamado Stefanovic, ele chama isso de padrão plopilético. Só que eu prefiro chamar pelas palavras que aparecem nas escrituras, plepo e akuo, que são as palavras ouvir e ver. O que é este padrão ouvir e ver? Vejam só, no verso 1 do capítulo 17, está escrito: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada, cafemai, sobre muitas águas. Vejam só, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. O apóstolo João, neste momento, ele está ouvindo, ele está ouvindo sobre o julgamento da grande meretriz. Mas quando ele olha, no verso 3, viu uma mulher montada, kafemai, do grego, numa besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. Queridos, o que está diante de vocês? Um padrão que ocorre no Apocalipse. Por exemplo, João, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse capítulo 4 e 5. Mas ele ouve um leão da tribo de Judá, mas quando ele vira, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Entenderam? Outra coisa, João vê uma grande multidão, milhares e milhares, mas ele ouve um número, 144 mil. Então é um padrão, ouvir e ver. Ele ouve que a mulher, a prostituta, está sentada sobre muitas águas, mas ele vê ela sentada numa besta de escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, é o mesmo símbolo, é a mesma coisa
dita de outra forma. Conseguiram compreender? Lembra o que significa águas? Nações, povos, línguas e tribos. E aí, 7 cabeças e 10 chifres, besta e chifres está relacionado com reino ou impérios. Entenderam? Então, vejam, a explicação da visão. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Kathemai. São também 7 reis. Pastor do céu, e agora? Vejam só, não vamos criar pânico, porque a própria Bíblia está dando a sua explicação destes símbolos. As águas que vistes, onde a meretriz está sentada, Kathemai, do grego, são povos, multidões, nações e línguas. Eu quero focalizar com vocês um aspecto interessante. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, mas também são 7 reis. E isto significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Agora vejam. Ela está sentada, montada, de Kathemai, do grego. A prostituta é uma entidade religiosa. A besta são os poderes políticos. E as águas são povos, multidões, nações e línguas. Então, o conceito de assentar sobre muitas águas e sobre a besta indica domínio, controle e supremacia. Ou seja, esta religião, no tempo do fim, ela terá domínio, controle sobre os povos, sobre as nações. Ela terá controle, inclusive, sobre os poderes políticos do planeta Terra. Afinal, ela está montada em cima da besta. Então, ela terá o controle, ela terá o domínio. Compreenderam? Então, vamos avançando. Então, há uma contrafação. Apocalipse 17, 4 e 5. Vejam só. O vestido da prostituta falsifica as vestes do sumo sacerdote no Antigo Testamento, que incluíam as cores púrpura, escarlate e ouro. A inscrição blasfema na testa da prostituta substitui a inscrição santidade ao Senhor na mitra do sumo sacerdote. O cálice em sua mão nos lembra os utensílios do santuário, nos quais o rei Belsazar e seus convidados beberam do vinho. O cálice na mão da prostituta utiliza a aparência da verdade para esconder o vinho. As falsidades do sistema religioso de Satanás, no fim dos tempos, a fim de seduzir o mundo para longe de Deus. Ou seja, a forma em que a prostituta está vestida, de púrpura, de escarlate, até a escrita na sua testa, né? Mãe de todas as meretrizes, Babilônia a Grande, está fazendo uma contraposição ao verdadeiro evangelho. Está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, ao sistema do Antigo Testamento de intercessão. Então, ela se coloca no lugar de Deus. Ela deseja as funções divinas. Ela se coloca no lugar do Todo-Poderoso. Ela quer ter domínio, controle sobre as pessoas, sobre a mente de cada indivíduo no tempo do fim. Então, no grande conflito, as pessoas, no tempo do fim, elas precisarão tomar uma decisão. Ou do lado da verdade, ou do lado do engano. Por isso que a igreja será sacudida. Por isso haverá sacudidura. O povo do Senhor aqui, eu e você na igreja adventista do sétimo dia, nós passaremos por uma sacudidura. Muitos sairão da igreja, assim como diz a parábola de Jesus das 10 virgens. Mas também muitos virão de Babilônia para a igreja, aceitarão a verdade, as 3 mensagens angélicas que a Edna acabou de ler, que a terceira mensagem angélica diz que Babilônia
tem dado a beber do seu vinho para os povos. E ai daquele que se prostitui com Babilônia. Então, esta é a mensagem. E as pessoas aceitarão este evangelho. Elas serão sacudidas. Não será um momento fácil. O último vídeo que eu coloquei lá no canal do YouTube, vocês depois podem assistir, fala sobre o breve tempo de angústia. Antes do fechamento da porta da graça, haverá um tempo de angústia. Porque as pessoas estarão tomando lado, ou pela verdade, ou pelo engano. Mas Babilônia está aí, com o seu cálice de prostituição, enganando as pessoas. Então, vamos começar nos aprofundando na grande complicação do capítulo 17. A besta que era e não é. Pastor, o que isso significa? O que a Bíblia está querendo apontar? O que é isso que João viu, pastor? A besta que era e não é? A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Pastor, que passagem complicada, hein? A besta era e não é, mas ela emerge do abismo e ela caminha para a destruição. O que isso significa? Para o que está apontando? E a besta era e não é, mas é também o oitavo rei, que procede dos 7 anteriores e também caminha para a destruição. Então, alguma coisa está para acontecer, não é verdade, pastor? Será que isso está apontando para a segunda vinda de Jesus? Que destruição é esta? Será que essa destruição está relacionada com as 7 últimas pragas? Será que essa destruição são os juízos divinos sobre Babilônia? Ou será que é o grande Armagedon que está relacionado com a segunda vinda de Jesus? Os reis que vêm do nascente do sol? Os reis que são os salvos, que são os anjos e é o próprio Cristo? Então, vamos nos aprofundando? Então, vejam. A besta era. Vamos entender este sentido de Apocalipse, capítulo 17, verso 8 e verso 11. A fase era da besta. Existiu no passado, no período de 42 meses, que também é o mesmo período de 1260 dias, anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de 360 dias, 2 tempos de 360 dias, que significam 720 dias, ou metade de um tempo, de 360, 180 dias. Somando 360 mais 720 mais 180, dá 1.260 dias. Segundo a Bíblia, em Levítico e em Ezequiel, cada dia representa um ano. Então, 1.260 anos. Nós sabemos que isso se iniciou no ano 538 depois de Cristo, onde Roma Papal teve o seu poder com primazias políticas, além das religiosas que ela já tinha, e foi até o ano 1798 depois de Cristo, quando Berthier prendeu o Papa Pio VI e houve a ferida mortal. O Papa perdeu o seu poder político, a sua supremacia política. Entenderam? Então, está relacionado com este período. A besta do mar representa um poder político, cuja característica dominante é a religião. Compreenderam? A besta tem 7 cabeças e 10 chifres, assim como o dragão. É semelhante a Satanás. E as características dessa besta indicam para o papado, que surgiu do Império Romano. Reúne características dos 4 animais de Daniel 7. Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma Imperial. Então, nós vimos, nessa fase era da besta, está relacionado com o período da Idade Média, da Idade das Trevas, da supremacia papal. E ela tinha como características todas as coisas ruins
de Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Agora vamos para a fase não é. Essa fase começou quando a besta foi mortalmente ferida, causando a morte temporária da besta. Entenderam? Quando que aconteceu isso, pastor? Aconteceu em 1798. A besta deixou de existir, pelo menos como perseguidora, em 1798. A besta do mar, catolicismo, foi atacada por uma outra besta que também surge do abismo, que é a França, Berthier, amando ali, então, do imperador francês, prendeu o Papa Pio VI, que faria guerra aberta contra a palavra de Deus. França, até hoje, é um país ateu, depois que houve ali, então, a rachadura, o rompimento com Roma. Prendeu o Papa e aí colocou a razão como Deus das pessoas. Então, Berthier, à frente do exército francês, entrou em Roma, declarou o fim do domínio político do papado e levou o Papa Pio VI para a França como prisioneiro. Pastor, e agora a fase que a besta surge do abismo? O que isso significa? Nós temos alguma luz a este respeito? Nós temos, pela graça do Senhor. No grande conflito, na página 269, 270, está escrito o seguinte: o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco. Aqui está falando sobre a besta que surge do abismo, não sobre o tempo do abismo, corrigindo aqui. Então, em relação à outra besta que surge do abismo, o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de pano de saco finalizou em 1798, aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas nações da Europa, os poderes que governaram a Igreja e no Estado foram duramente séculos dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando-a do povo. Ou seja, durante a Idade Média, as missas eram realizadas em latim, não era na língua do povo. Não era na língua do povo. Então foi conservada numa língua longe, ocultando do povo a verdade. Sob o seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Ou seja, as testemunhas, Antigo e Novo Testamento. Mas um outro poder, a besta do abismo, aí ela cita Apocalipse 11:7, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, algum poder de origem em caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria, assim, ser silenciado. Manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Então, a besta que surge do abismo, que atacou ali, que fez a ferida mortal na besta do mar, que representa o papado, foi a França. Agora, pastor, a besta está para emergir do abismo, voltando agora para Apocalipse 17, verso 8. Nós estamos na fase era, não é, e está para emergir do abismo. O que isso significa?
A palavra abissos, do grego, está sempre relacionada com Satanás. Eu gostaria de pedir para que a Érica Campos lesse para mim, fazendo favor, Lucas 8, verso 31. E eu também gostaria de pedir para que a Wanda lesse para mim Romanos 10, verso 7. Nós vamos ver, então, a palavra abismo, que no grego é abissos. Todas essas passagens que estão em vermelho são passagens que citam o abismo. Quando encontrar, pode ler. Ativa o seu som e leia. Primeiro, Lucas 8, 31. Oi. Tá ouvindo, pastor? Sim, pode ler. Sim, Lucas 8, 31. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. Uau! Então vocês estão vendo aí que os demônios pediram para o Senhor Jesus que não enviasse eles novamente para onde? Para o abismo. Não nos envie para o abismo. Wanda, leia para mim agora, fazendo favor, Romanos 10, 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Então, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Jesus entre os mortos? Então, está relacionada essa passagem com a ressurreição de Cristo. Eu vou pedir para a Nora Ney, minha mãe, ler Apocalipse 20, verso 1 e o verso 3. Apocalipse 20, verso 1 e verso 3. Vamos dar uma olhadinha nessa palavra, muito interessante. Ativa o som e leia. 1 e 3? Sim. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. E ele segurou-se o dragão e a antiga serpente, porque o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo e fechou, pôs-lhe o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. E depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, vocês acabaram de ver que o abismo não é uma coisa muito boa. Afinal, nem os demônios querem estar ali. Eu não sei o que significa, mas esta palavra, depois vocês podem conferir em todas as passagens que estão ali em Apocalipse, é um local, não sei se é literal ou simbólico, mas todas as vezes que ela aparece, ela está relacionada com algo ruim. Está relacionado com algo ruim. Então, vocês acabaram de ver que Satanás foi preso no abismo. Nós sabemos que isso é de forma simbólica, porque ele não terá ninguém para tentar durante os 1000 anos. E aí, a terra também voltou a ser como ela era lá em Gênesis 1, do verso 1 e verso 2. Lembra que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas? E havia ali um grande abismo? Então, está relacionado sempre com o diabo. Aí vocês vão ver isso em Apocalipse 9, 1, verso 2, enfim. E aí o que acontece? Aparece também o livro da vida. Vejam só, os não escritos no livro da vida e os escritos no livro da vida. Então, nós vemos uma luta entre o bem e o mal. E a escolha das pessoas, as escolhas que nós fazemos diariamente, estão decidindo se o nosso livro, ou se o nosso nome está no livro da vida ou não. Está decidindo se nós estamos do lado de Deus ou do lado de Satanás. Então, este abismo está para fugir do abismo, não é coisa boa, porque sempre está relacionado com o inimigo do Senhor.
Então, vamos avançando. Apocalipse 17, do 9 ao 11, nós temos, então, um enigmático texto. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era, não é. Também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Então, aqui está um dos textos mais difíceis das Escrituras. E aí, agora, o que acontece? Hoje, nós vemos no meio adventista uma teoria que foi considerada, chamada como teoria dos 7 papas. E aí agora a gente vai passar essa teoria num claro assim diz o Senhor. Esta teoria aponta para 7 papas, homens literais, que precederiam o segundo advento de Jesus, e que o Papa Francisco é o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. E lembrando que aqui, nessa teoria, diz que, veja só, o 7º tem que durar pouco. E aí, essa teoria diz que o Papa Bento XVI, ele durou extremamente pouco. Por quê? Ele teve um pontificado de apenas 8 anos. Então, se cumpriu o 7º dele e o 8º é o Francisco. Mas será que isso passa pelo crivo das Escrituras Sagradas? Então, veja, tal suposição propõe que as 7 cabeças da besta de Apocalipse 17 são precisamente as 7 colinas de Roma. Ou seja, essa teoria disseminada principalmente por Samuel Ramos, um pastor aposentado adventista, ele propõe aí que, quando fala sobre as 7 cabeças da besta de Apocalipse 17, está se referindo às 7 colinas de Roma, onde está ali o Vaticano. Mas será que é isso mesmo, pastor? Será que a Bíblia está apontando para isso mesmo? Será que este é o sentido de Apocalipse 17, das 7 cabeças da besta? Então, veja, tal suposição propõe que, a partir do estabelecimento do Estado do Vaticano em 1929, através do Tratado de Latrão, assegurou-se à Igreja Romana independência, autoridade civil e política, dando início, assim, ao tempo do fim, a cura da ferida mortal, e o papado volta a ser reconhecido como rei. Ou seja, lembra que nós acabamos de estudar que o papado sofreu uma ferida mortal no ano de 1798, por ocasião da prisão do Papa Pio VI por Berthier, general francês, a mando do imperador francês. E aí o que acontece? Houve a ferida mortal. Roma papal perdeu ali, então, o seu poder político. Mas, por ocasião do Tratado de Latrão, este acordo internacional, foi dado, então, para o Estado do Vaticano, ali, a parte ali onde hoje está o Vaticano, um território, uma parte terrestre. E aí, essa teoria dos 7 papas alega que a ferida mortal começou a ser curada a partir do ano de 1929. Entenderam? E aí deu início, a partir do Tratado de Latrão, 1929, o tempo do fim, a cura da ferida mortal, e o papado já voltou a ser reconhecido como rei. Então, a partir de 1929, deve-se passar, então, 8 papas. Então, vejam aí,
Então, a partir de 1929, surgiriam 7 pontífices de Roma, que governariam sucessivamente até a segunda vinda de Cristo. E aí, essa teoria pega aí como base, desde o Papa VI, e aí vai passando ali os papas, João Paulo V, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, e aí diz que o 8º é um dos 7 e caminha para a perdição, entenderam? E que o 8º rei seria, então, o Papa Francisco, o Papa atual, porque ele procede do 7. E Bento XVI teve um pontificado de apenas 8 anos. Conseguiram compreender? Então, logo, Bento XVI seria o 7º Papa eleito, que deveria durar pouco tempo. E o recém-eleito Papa Francisco seria o 8º, que procede do 7, que governaria até a segunda vinda de Jesus. Mas vamos passar essa teoria a um claro assim diz o Senhor. Ao se analisar tal teoria através das Sagradas Escrituras, verificamos que ela não possui seus fundamentos num consistente assim diz o Senhor, pois faz uma amalgamação entre o método bíblico historicista com o método futurista, ou seja, o método que nós cremos de interpretação bíblica, utilizado inclusive pelo próprio Cristo, utilizado pelos profetas do Senhor, onde ele vê o cumprimento das profecias ao longo da história, não é utilizado de forma clara na teoria dos 7 papas, porque faz uma fusão entre historicismo com o futurismo. O método futurista pega as profecias do livro do Apocalipse, de Daniel, e lançam para um cumprimento futuro. Então, é uma amalgamação, que o método dessa teoria dos 7 papas está apontando que as profecias, estes 7 reis, surgiriam a partir do ano de 1929. Então, vocês estão entendendo essa amalgamação, essa fusão, inclinando-se mais em direção a uma interpretação sensacionalista e dispensacionalista do que propriamente bíblica. Ou seja, é uma interpretação alarmista, sensacionalista, que causa um pânico, que causa um medo. As pessoas ficam preocupadas. Pastor do céu, e agora? O que está acontecendo aí, pastor, no cenário profético? E uma interpretação mais vinculada com o mundo evangélico, protestante, do que propriamente dito bíblico, o método de Cristo. O que temos com a teoria dos 7 papas é um seríssimo problema hermenêutico interpretativo. Ou seja, nós temos um sério problema de interpretação, porque está esquecendo o método utilizado historicista por Jesus e pelos apóstolos e pelos profetas, e toma uma mistura de futurismo com sensacionalismo e dispensacionalismo, compreenderam? Então, veja, o método bíblico gramático histórico, utilizado pelo próprio Jesus. Vejam só, onde viam e apontavam para o cumprimento das profecias ao longo do transcurso da história terrestre, e não somente com perspectivas futurísticas, longe de seus tempos. Então, quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos aí claramente, eu já estou caminhando para o final do treinamento, já são 17h11, mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos o método empregado por Jesus. E também ali desde Daniel 2, e Lucas 20, 21, verso 20, 24, 27, é tão extraordinário que a Bíblia diz o seguinte: e Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que constava a seu respeito nas Escrituras.
Este é o método de Jesus Cristo. Ele começa, então, pela Bíblia e expõe todas as coisas. E quando você vai para Daniel, você vê claramente ali no capítulo 8, verso 20 e 21, apesar de não estar aqui, apresentando ali que os Não está reinos... dando para ouvir o som do pastor. Oi, estão me ouvindo? Oi, oi. Estou ouvindo perfeitamente. Ah, maravilha. Então, quando nós vamos para Daniel Ainda não 8, está dando para ouvir. vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Edna, entre e sai novamente para ver. Vocês vão me dando um toque aí, se não estão me ouvindo. Então, quando nós vamos para Daniel 8, do verso 20 e 21, nós vemos ali Deus apresentando para o reino da Média e da Pérsia e a Grécia ao mesmo tempo. Entenderam? Então, nós vemos este sentido. Vamos avançando aqui para o final da palestra. Então, veja, Não os está dando 7 para ouvir o pontos. som. Está cortado o som. Alguém mais está sem ouvir também? Meu som está perfeito. Seria bom alguém escrever no chat para ela que vocês estão ouvindo. Se alguém puder fazer isso para mim, porque meu tempo está voando aqui, eu preciso terminar. Também estou ouvindo perfeitamente. Alguém escreve no chat, fazendo favor. Ela não está conseguindo ouvir, mas ela consegue ler. Então, veja, os 7 montes onde a mulher está sentada não pode ser visto como as 7 colinas de Roma, pois a palavra grega para montes é oros, que significa monte ou montanha, e não colina. Olha só, então essa teoria que pega, apontando ali para os 7 papas, e apontando para as 7 colinas de Roma, cai por terra, porque a palavra oros nunca é traduzida nas escrituras como colina. Não tem essa opção na palavra oros para ser colina. A palavra oros significa uma grande elevação de terra, uma grande montanha. E, biblicamente, monte é símbolo de reinos e impérios. Aqui que está a chave. Então, ali, os 7 montes, que também são 7 reis, montes na Bíblia, sempre reinos ou impérios, e nunca pessoas, nunca um indivíduo. Ou seja, não pode, então, ser 7 papas. A Bíblia nunca aponta nas profecias para um indivíduo, para uma pessoa. Vocês estão compreendendo isso? E aí vocês estão vendo aí as passagens, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, apontando então para impérios ou reinos, e nunca pessoas, indivíduos. E quando chegar tem que durar pouco. Então veja, a teoria dos 7 papas aponta para Bento XVI, como o 7º, pelo fato dele ter renunciado ao seu pontificado, tenha durado pouco, cerca de 8 anos. Contudo, tal teoria ignora o menor tempo de pontificado, que foi o de João Paulo I, que durou apenas 34 dias em 1978. Entenderam? Então, cai por terra toda essa teoria. Ela se desfarela. Porque teve um reinado, se fosse um ser humano específico, certo? Homens, a partir de 1929, teve um reinado menor do que o de Bento XVI. E aí, o 7º reino duraria pouco. A palavra para pouco, em Apocalipse 17:10, é a palavra do original grego, oligon. Essa palavra oligon ocorre também em Apocalipse 12, verso 12, onde está escrito o seguinte, que o dragão teria pouco tempo. Satanás sabia que pouco tempo lhe restava. Por isso ele estava irado em perseguir a mulher. Ou seja, este tempo está mais vinculado com qualidade do que quantidade de tempo. Quantitativo do que qualitativo do que quantitativo.
Não quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. E aí, após os 1000 anos, ele tem pouco tempo, Satanás. A palavra para pouco tempo ali é microncronon, ou seja, micron é que ele terá precisamente, quantitativamente, pouco tempo, porque a cidade santa desce, Jesus ressuscita os ímpios, eles passarão pelo juízo ali, reconhecerão por que estão perdidos, e aí nesse momento desce fogo e enxofre do céu e consome todos eles. Os salvos sofreriam por pouco tempo. Em 1 Pedro 1,6 aparece a palavra ólicon, de Apocalipse 17:10. Ou seja, nós estamos sofrendo até hoje, não é verdade? Já se passou 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Então, está mais relacionado com a qualidade do que a quantidade de tempo. Então, vocês já perceberam aí o porquê essa teoria não pode ser válida. No estudo que eu fiz, e depois vocês podem pesquisar lá no adventistas.org, vocês vão encontrar lá o artigo publicado, que eu fiz juntamente com o pastor Clacir Varnes, professor de Apocalipse do seminário da Bahia, Adventista da Bahia, e também na revista Ministério, nessa revista aqui, ó. Foi publicado nessa revista aqui. Vocês vão encontrar este quadro aqui. Vocês vão ver, neste momento que eu vou apresentar para vocês, as principais referências da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pessoas especialistas em Apocalipse, dando as suas propostas sobre Apocalipse 17, sobre os 7 papas. E eu vou dar um zoom aqui para vocês verem com mais clareza. Então, nós vamos ver aqui Uriah Smith, Maxwell, LaRondelle, Duncan, Eckhart Miller, John Paulin, Stefanovic e Dornelles. E vocês vão perceber uma coisa. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vocês vão perceber uma coisa. Vocês estão vendo que este quadro está pintado de 3 cores diferentes. Tirando ali a parte em vermelho, que fala sobre o primeiro até o oitavo rei, vocês vão ver ali uma parte mais escura, uma parte mais clara, um begezinho mais claro, e um begezinho extremamente claro. Está dividido em 3 partes, por quê? Porque vocês vão ver aí alguma semelhança entre as propostas. Então, vamos dar um zoom aqui. Então, quando nós vamos para Uriah Smith, do período ali de Ellen White, ele propõe que do primeiro ao 7º rei ali de Apocalipse 17, são as formas do governo romano, ou seja, em cada parte do reinado romano foi dividido com um nome e houve uma forma de governo. O primeiro rei, então, para Uriah Smith, foi a realeza. O segundo foi o consulado. O terceiro foi o desiderato. O quarto foi a ditadura. O quinto foi o triunvirato. O sexto foi o império. E o sétimo foi, então, a exarca de Ravenna. Vocês estão vendo aí. Ele é o mais diferentão de todos, mas é um método gramático histórico. Ele está dentro do método da igreja, dentro do método, melhor dizendo, método bíblico, que a Bíblia aponta, utilizado por Jesus e pelos apóstolos. Por quê? Ele vê, então, ali os 7 reis, que o 8º deveria proceder dos últimos 7. Ele vê ao longo da história do Império Romano. Entenderam? E aí, quando nós vamos para Maxwell, e LaRondelle e Duncan, vocês vão ver que eles começam como a proposta deles, que o primeiro rei seja Babilônia, o segundo, a Média Pérsia, o terceiro, Grécia, o quarto, o Império Romano, né?
na sua fase pagã. O quinto, Roma papal ferida. E aí, o sexto é Roma papal ferida, e o sétimo, Roma papal curada. E aí, quando nós vamos para os próximos estudiosos, Eckhard Mille, John Paulin, Stefano Vick e Dornelis, eles vão propor que o primeiro rei começa com o Egito, antes de Babilônia. Passa pela Síria, vai para a Babilônia, vai para a Média Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Agora, a grande questão que vocês verão está relacionada com o oitavo rei. A oitava cabeça, monte ou rei. Lembra que a Bíblia diz que são 7 cabeças, que também são 7 montes, que também são 7 reis? Exatamente. Agora vocês vão ver, nesse momento, que não vai ter um consenso. Mas, pastor, por que não vai ter um consenso? Porque a profecia ainda não se cumpriu. É algo escatológico para o futuro. Então, nós temos propostas. E as propostas são diferentes. Vamos lá estudar? Então, vamos para o oitavo. Agora, nesse momento, Uri Smith, ele propõe que a besta simboliza o poder civil. O oitavo rei representa Roma papal. Para Uri Smith, o oitavo rei representa Roma papal e a sua mistura de doutrinas chamadas cristãs, com superstições e ritos do paganismo. Esse poder continua até o fim. Então, para Uri Smith, é Roma papal. Agora, para Maxwell, a besta como um todo é o oitavo rei e o resumo demoníaco de todos os poderes perseguidores, segundo o estilo romano, que efetuará sua atualização suprema. A meretriz, igreja, e a besta, Estado, são entidades distintas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a besta como um todo é o oitavo rei. E aí é o resumo demoníaco de todos os poderes perseguidores que já houve na história destes impérios que ele propôs. E aí ele propõe que a meretriz seja a igreja romana, mas aí a besta em si é o Estado. Né? E ele diz que são entidades distintas. A meretriz e a besta são entidades distintas. Aí agora nós vamos para La Rondelle. Ele propõe o seguinte: a própria besta é o oitavo rei. A besta faz uma paródia da ressurreição de Cristo, vindo do abismo. Jesus ressuscitou entre os mortos. Nós lemos lá na Bíblia um pouco antes. Esse poder é uma contrafação do próprio Jesus. Pode estar ligado à aparição de um falso Messias. Então, a Rondelle propõe que a aparição de um falso Messias seja, então, o oitavo rei que procede dos 7. Vocês estão vendo isso? Interessante, não é verdade? Agora vamos avançando aqui. Agora nós vamos para Ducan, Jacques Ducan. Ele propõe o seguinte: a 7ª cabeça deve durar até o fim, como o oitavo rei, que representa a igreja, ou seja, o papado. Então, a 7ª cabeça dura até o fim, como o oitavo, que é a igreja, o papado, do tempo do fim, que deve ir para a destruição. E aí, agora nós vamos para Eckhard Miller. Olha só que interessante a proposta de Eckhard Miller. Satanás é a besta e o oitavo rei que estava por trás dos 7. A fase era da besta refere-se ao tempo histórico em que o diabo foi ativo através dos impérios e que deve encerrar-se com a segunda vinda de Jesus, iniciando-se a fase Noé. O diabo é preso e confinado ao abismo. No fim do milênio, ele é solto para ser destruído por Deus.
essa interpretação de Eckhart Miller é a interpretação mais diferente de todas elas. E eu vou dizer para vocês, essa é uma interpretação que eu acho muito interessante, onde ele aponta que o oitavo rei é o próprio Satanás. A fase era, se refere à fase da besta, no tempo histórico em que o diabo foi ativo através dos impérios, e deve se encerrar com a segunda vinda de Jesus. E aí inicia a fase não é. É totalmente diferente essa proposta dele, mas está no método histórico-gramatical. E aí Satanás é preso e confinado no abismo durante os 1000 anos. A fase não é. E no fim dos 1000 anos ele é solto para ser destruído por Deus, porque ele vem do abismo, né? E aí agora nós vamos para John Pauline. A própria besta é o oitavo rei. Ela se configura numa união política militar global que surge no tempo do fim. Ele fez outra proposta. Ele propõe que a besta também é o oitavo, como alguns dos outros já proporam, mas ele propõe que o oitavo rei seja uma união política militar global, uma união militar global no mundo, no tempo do fim, quando estiver para se cumprir as profecias. Agora, Stefanovic propõe o seguinte: a besta faz parte da fase do oitavo reino, que deve surgir no tempo do fim. O oitavo rei provavelmente seja a restauração da sétima cabeça, ou seja, o papado, que exercerá a mesma autoridade exercida durante a Idade Média. Então, ele faz a proposta que o oitavo rei seja o papado, com o seu poder de perseguição restaurado da sétima cabeça. E essa é uma proposta que eu acho muito interessante também. E aí nós vamos para Vanderlei Dornelles, um brasileiro. A besta é o oitavo rei, em paralelo com o Apocalipse 13:11. A besta de 2 chifres aponta para os Estados Unidos. O oitavo rei poderia ser o último império a exercer o poder global. Ou seja, Vanderlei Dornelles propõe que o oitavo rei seja os Estados Unidos, que também é uma proposta interessante. Mas, assim, se vocês pedissem para eu me posicionar, pastor, e agora? O senhor propôs aí cerca de 3, 6, 7, 8 propostas diferentes que têm base bíblica, que tem fundamento bíblico, que respeita o método histórico-gramatical, o método apontado por Jesus, utilizado pelos profetas. E agora, pastor, como que eu vou ver esse negócio aqui? Eu vou dizer para vocês que eu não sei. Mas, nos últimos dias, no tempo do fim, nós saberemos qual foi a teoria que se cumpriu com exatidão. Essas aqui que vocês estão vendo agora na tela respeitam a Bíblia e apontam que cabeças, montes e reis significam impérios. Não aponta para pessoas específicas, entenderam? Mas as que mais me chamam a atenção são a de Eckhart Miller, que é bem diferente, que aponta para Satanás, como essa luta entre o bem e o mal, e para a proposta de Stefanovic. São as que mais, assim, me chamam a atenção. Mas as outras têm a sua validade. Compreenderam? Então, vamos avançar para o final. Qual que é o foco central de Apocalipse 15? Veja só, o foco central de Apocalipse 15 a 18:24, essa parte da visão, não está no dragão, não está na besta de 7 cabeças e 10 chifres. O foco central não está na meretriz embriagada, não está no falso profeta, ou nos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O foco central de Apocalipse 15, 16, 17, 18 está em Jesus Cristo. Este é o foco central. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só que coisa espetacular, que chega a dar brilho nos olhos.
Apocalipse 17, verso 14, é o foco central da visão de Apocalipse. Não está em besta, não está no papado, não está na corrupção, não está nas falsas doutrinas, está em Jesus Cristo. Este deve ser o nosso foco, este deve ser a nossa visão, este deve ser o nosso propósito de estudo, Jesus Cristo. Buscar, olhar e ver Jesus Cristo nas profecias. Vejam só, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, ou seja, louvado seja Jesus. Sabe por quê? A luta entre o bem e o mal, a vitória está confirmada. Jesus será vitorioso. Jesus vencerá. Jesus vai vencer a Satanás. Jesus vai vencer a religião falsa. Jesus vai vencer o oitavo rei. Jesus vai vencer as hostes demoníacas. E não somente ele. Todos os que são chamados fiéis, todos que são chamados eleitos, todos eles que estão com o Cordeiro, todos eles que aceitam a salvação pela graça, todos eles vencerão. Louvado seja Jesus. Por mais que no tempo do fim, eu chego a estar animado aqui, por mais que no tempo do fim, nós passaremos por dificuldade, por privação, nós seremos perseguidos sim, por mais que as profecias irão se cumprir, cairá as 7 últimas pragas aqui no planeta Terra, nós seremos perseguidos pelos ímpios. Por mais que tudo isso aconteça, nós somos vencedores, porque nós estamos com o Cordeiro e a nossa vitória é garantida. E Jesus não somente quer dar a vitória no futuro para eu e você, ele quer dar a vitória nas tentações, nos problemas, nas dificuldades, nas aflições, nas lutas diárias que eu e você passamos todos os dias. Nós precisamos abrir o nosso coração a Jesus. Nós precisamos permitir que ele viva conosco todos os dias. Nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que ele faça a sua obra em nós e que, através da obra que ele fará em nós, outras pessoas sejam alcançadas para o reino, outras pessoas sejam salvas. E quando Jesus voltar com todos os anjos, essas pessoas possam ser salvas também, pelo sangue de Jesus. Aquelas pessoas que lavam as suas roupas no sangue de Cristo, essas serão salvas. Então o mundo inteiro estará reunido sob a liderança de Satanás para a grande batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. A batalha do Armagedon de Apocalipse 16, 14. Durante a 6ª praga serão feitos os preparativos para a batalha. Apocalipse 16, 12 a 16, que será travada na 7ª praga. A grande batalha se concluirá com o retorno de Jesus Cristo, Apocalipse 19. Louvado seja Deus! Então, o foco central de Apocalipse 17 está no Cordeiro, está na vitória. O contexto bíblico de Apocalipse 17, 14, se encontra no Antigo Testamento. E aí estão os versículos para vocês analisarem. Jesus está no controle da história terrestre. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. O povo, o fiel povo de Deus, que sofreu a opressão e a tirania de Satanás e de seus instrumentos satânicos, agora será vencedor. Aí estão as passagens bíblicas para depois vocês recapitularem. Louvado seja Deus! Nós venceremos! Nós venceremos! A vitória é para hoje. A vitória do futuro está garantida. Agora eu encerro com um grande conflito, páginas 635 e 636. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção de vida,
enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelos exércitos de anjos maus, estão se preparando para a obra de morte, é então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo: olhai para cima! E levantando os olhos para o céu, contempla o arco da promessa. As nuvens negras, ameaçadoras, que cobriam o firmamento se fendem, e como Estevão, olham fixamente para o céu, e veem a glória de Deus, e o Filho do Homem sentado sobre o trono. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Tudo na natureza parece estar desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, donde vem a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito, diz Ellen White. Está feito, acabou. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o Senhor, porque dentro em breve nós veremos Jesus vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos os anjos virão com ele. Jesus colocará um fim na história do pecado. Jesus colocará um fim na história do mal. Jesus colocará um fim no sofrimento, na morte. Não mais pessoas morrerão de pandemia. Pessoas não morrerão mais de AVC, de câncer, de Covid-19. Nós não veremos mais sofrimento. Nós não choraremos mais por enterrar os nossos entes queridos. Jesus vai colocar um fim em tudo isso. Jesus vai ressuscitar os mortos que creram na sua segunda vinda. E nós teremos o maior reencontro da história terrestre. Nós com as pessoas que nós amamos. O Pai e o Filho se reencontrarão com o Espírito Santo, que é Deus conosco, Ele está aqui. Louvado seja Deus pela sua decisão, que você decidiu estudar um pouco mais sobre a sua palavra, sobre a sua promessa e sobre as suas profecias. E a gente acabou de ver que o Cordeiro é vitorioso e que ele está no controle da história. E que a vitória é certa. Nós chegamos ao final, queridos. Eu estou muito feliz por ter estudado este assunto com vocês. E agora nós teremos que encerrar. Que Deus abençoe a todos.